Bem-vindos a mais um podcast Ciranda da Consciência. Essa ciranda não é minha só, é de todos nós, é de todos nós. A melodia principal quem tira é a primeira voz, é a primeira voz. Então agora nós vamos passar para o nosso amigo Yubi. Vamos lá, isso mesmo, vamos embora. O Gustavo falou que terminou que esse caminho espiritual é uma jornada de volta para casa. O meu caminho começou dentro de casa, que eu lembro de uma cena que não é ilusória, ocorreu mesmo comigo. A gente fala uma cena, a gente supõe algo transcendente, mas não, é uma cena que foi tão marcante para mim que eu considero ela como um marco. Eu tava... O marco foi muito importante na minha vida. Mas essa cena, esse acontecimento, eu tinha uns 6, 7 anos de idade. E eu tava na sala de TV, onde eu, meus pais e minhas irmãs morávamos. E eu me peguei assim, do nada, né, a televisão desligada, eu deitado no chão, olhando para cima. E me veio uma sensação estranha, um sentimento esquisito que eu não sabia definir na época. Mas é algo incômodo, muito incômodo mesmo. Então, do nada, eu comecei a ter a imagem, aí foi a imagem mesmo, a imagem do céu. E me veio um vazio tremendo. A imagem do quê? A imagem do céu estrelado à noite. Aí foi uma imagem mesmo que veio na minha mente, é uma visão. E é como se fosse um vácuo, e esse vácuo me puxasse e eu não querendo ir. E isso intensificou ainda mais essa sensação estranha, esquisita, que eu hoje defino como um vazio existencial. Porque nessa época, nesse dia, olhando para o teto e vislumbrando o céu, as estrelas, eu fiquei pensando assim, que é isso? Onde que eu tô? Aquelas velhas perguntas que eu fiz com 6 anos, assim, que história, que coisa estranha, que é isso que está acontecendo aqui, sabe? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? O que é isso aqui? Então, assim, eu considero essa experiência muito marcante, porque eu creio que a partir dali eu comecei a ser um questionador. Tudo bem, novinho e tal, mas eu sempre fui muito observador. Como eu sou o filho mais novo, minhas irmãs são mais velhas e a diferença entre mim e a do meio é de 5, 6 anos, então assim, eu convivi com muitas pessoas mais velhas. E eu sempre fui muito calado, meus primeiros 29 anos foram praticamente de mudismo. Então, o que eu fazia? Eu observava bastante as pessoas. Eu ia nos eventos com meus pais, nas festas e tal, e ficava assim, igual vocês estão sentados aqui, eu falava, por que o Marcos está sentado assim? Por que o Júlio está sentado dessa forma? Opa! Esse jeito que o Júlio está sentado é o jeito que o Kels parece sentar também, e aquela pessoa que eu conheço. Eu fiquei notando assim, semelhanças entre as pessoas, e isso foi me fascinando. Eu fui identificando padrões assim, de semelhança, de comportamento, de atitude, e intrigado com aquilo, eu fui querendo saber por que a pessoa, para ouvir aquela ali, coloca a mão no queixo e fica observando. Por que aquela outra fica rodando na cadeira com os braços fechados observando? Em suma, eu estava querendo entender o que movia as pessoas a agirem como elas agiam. E essa vontade de sacar as intenções das pessoas sempre me fascinou e me norteou. Só que assim, mantive esse estado de curiosidade, de observação durante minha vida, mas igual o Gustavo, sabe? Curti a vida, tranquilo, sem muita responsabilidade. Meu pai é formado em contabilidade, tem um escritório, minhas irmãs também. Falar, vou acabar o 2º grau e vou fazer contabilidade também. Vou seguir isso aí, eu tenho um escritório do meu pai tranquilo, meus tios também trabalham em contabilidade, meus primos também, tem um futuro garantido, tem minha segurança, ótimo. Vou seguir por aí. Então, aos 19 anos, eu já no curso superior, já tinha 1 ano de ciências contábeis, já trabalhando no escritório do meu pai. Eu fui apresentado, tal como o Gustavo, ao espiritismo. Através de uma tia minha, lá de Sete Lagoas, para onde eu ia quase todo final de semana. Ela me apresentou um livro chamado Renúncia, do Chico Xavier.
um calhamaço. Eu falei, nossa, eu vou começar por isso aqui de cara. Até então eu detestava ler, não gostava de ler, não gostava de nada, porcaria nenhuma disso. Foi legal, foi um romance. Começar pela codificação. Nossa senhora. E eu assim, eu fiquei fascinado por aquela história, por aquela personagem, pela renúncia dela, pela doação dela em prol da família, das outras pessoas. Aquilo me sensibilizou. Não sei por que minha tia foi me dar justo esse livro. Inclusive virou novela pela antiga rede Tupi. Ah, eu não sabia disso não, Júlio. E então, aí eu falei, pô, quero mais. Igual teve com você, assim, você sentia que aquilo era verdade, sentia que aquele conteúdo fazia sentido. Eu fui buscar mais. Minha tia frequentava o centro lá em Sete Lagoas e era cheio de livros. Aí e eu falei, não tia, me dá mais aí. Aí eu fui pegando e aí fui gostando de ler. Com 19 anos que eu comecei a adquirir o hábito de leitura mesmo e a me enveredar no espiritismo, e eu considero o espiritismo também um marco, porque abriu minha mente de forma assim espetacular. Fiquei fascinado em querer compreender, querer sacar da existência do ser humano, né, do para onde a gente vai, o que a gente acontece, as repercussões das nossas decisões aqui, o que elas acarretam. E aí, consequentemente, veio um baita conflito existencial. Por quê? Putz, minha segurançazinha do escritório do meu papai lá, das minhas irmãs, do meu curso, detesto isso, não quero seguir esse caminho. E agora? Eu passei então um ano, dos 19 aos 20 anos, numa baita crise, tipo, desiste ou não desiste? Vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu só sabia que eu queria sair fora, não aguentava mais aquilo, estava ficando doente, eu queria seguir o caminho da minha alma mesmo. Então eu chamei meus pais e falei, desculpa, mas eu quero ser feliz. Falei assim mesmo, chamei eles lá, sentaram na minha cama. Eu falei pra eles, eu não aguento mais, eu quero seguir um caminho que eu seja feliz. Óbvio que eles ficaram super decepcionados, meus tios usaram subterfúgios com meus primos mais próximos para me impedir, para não fazer essa loucura, para não largar uma segurança dessa. Mas eu não quis nem saber. No momento de rebeldia, essa rebeldia foi tremendamente saudável para eu romper. Aí eu rompi, na época eu tranquei matrícula e decidi que eu ia fazer vestibular para psicologia e para filosofia. Fiz psicologia lá na Federal e para filosofia na PUC. Como eu passei na PUC, fui estudar. E lá eu encontro o camarada que em breve vai falar, que é o Kelsen. Esse foi esse que desvirtuou você. Te tirou do caminho. Gente, que absurdo. Você tá indo tão bem até então. Cara, eu digo que o Kelsen, ele me colocou no caminho. O Kelsen tem uma importância assim, tremenda no meu próprio caminho espiritual mesmo, porque a gente demorou quase um ano, né, Kel, pra se juntar. Ele sentava num canto da sala e eu no outro canto. E eu continuava no meu clãzinho ali e o Kel conhecia todo mundo e mais a faculdade toda. E eu ficava lá na minha timidez total, só observando. E quando eu conheci o Kel pra valer com a gente, bateu um papo, bum, deu aquela empatia, a gente falou, putz, reencontrei, sabe? Então a gente começou a prosear, filosofar, e a gente morava perto um do outro, né? A gente morava lá na Savassi, ele na Rua da Bahia, na Avenida Cristóvão Colombo. Quem não é do Belo Horizonte não vai entender nada. Mas então a gente pegava o mesmo Google Maps. Conta aí. Então a gente voltava no ônibus junto com uma galera e nós dois éramos os últimos a descer. E nessa a gente parava na Praça da Liberdade. A Praça da Liberdade era o centro que conectava a minha casa e a casa dele, era o meio caminho. Então a gente ficava lá e ficava até de madrugada batendo papo. Só a gente lá, tal, batendo altos papos, um aprendendo pra caramba com o outro. Aí, por que eu falo que o Kel foi super significativo na minha vida? Porque ele me apresentou certa vez um livro de capa amarela, de quê? De numerologia. Ele falou assim, dá uma lida nisso aqui que eu acho que você vai gostar. Eu até então nunca tinha ouvido falar de numerologia, nem nada, astrologia, tarô, nada disso. Só estava ligado ao espiritismo e a um pouco de autoajuda. Aí, beleza, li o livro, falei, é isso. Aqueles questionamentos meus de buscar um padrão, de compreender por que as pessoas fazem o que elas fazem, a numerologia me deu essa resposta. Ela me mostrou facetas minhas e das pessoas que eu conhecia de uma maneira muito profunda. Eu falei, putz, é isso, é uma belíssima ferramenta para autoconhecimento. Aí comecei a fazer vários mapas gratuitos para os nossos colegas da faculdade e aí foi espalhando. Certa vez uma colega nossa, Flavinha, chegou para mim e falou assim, Ayub, tô sabendo que você faz mapa numerológico, quanto você cobra?
Eu engoli em seco assim, eu falei, nossa, tá aí, vou trabalhar com isso, vou ganhar dinheiro, vou ajudar as pessoas e vou ser feliz. Pum, dei um preço, R$10 na época. Aí ela foi, toda feliz, beleza, pode fazer o meu. Pronto, ali eu comecei a fazer vários mapas e a gente conhecia gente pra caramba lá na faculdade, foram, né, a notícia foi espalhando e eu fazendo cada vez mais mapa para as pessoas. Até que nós formamos em 99 e em 2000 eu comecei um curso de astrologia. Porque no final de 99 eu comecei a estudar mais astrologia informalmente e amei. Falei, nossa, essa ferramenta vai complementar a numerologia. Fiz um curso de 3 anos de astrologia e óbvio, continuando trabalhando com a numerologia e agora com a astrologia. Aí veio o tarô e eu, graças a Deus, crescendo cada vez mais e pude então mostrar para os meus pais que essa escolha que eu fiz foi a escolha da minha alma mesmo, do meu caminho. E eles há muito tempo já reconheceram isso, aprovam, amam, fazem propaganda. Fiz vários mapas das amigas de minha mãe e estou até hoje nessa busca, cada vez complementando mais. Igual, há algum tempo atrás, em 97, eu comecei a anotar meus sonhos. Eu comecei a anotar meus sonhos num diário e depois, mais lá para 2004, 2005, eu descobri psicologia analítica. Então eu venho nesse processo, cada vez adquirindo mais ferramentas, agora com a psicologia, que me ajudam no meu caminho, na minha trajetória. E agora eu passo a bola para ele, aquele que foi um marco no meu caminho. Conheço o Kelsen. A pedra. Uma pedra no meio do caminho. A vida do Yubi é AK e DK. Antes de Kelsen e depois de Kelsen. Quem vê pensa, não é? Quem vê pensa. Diga lá, Kelsen, como é que é a sua trajetória no caminho espiritual? Eu estou ouvindo vocês e estou aqui pensando. E aí, nesse pensamento, me veio duas situações que eu tenho que registrar antes. Uma é Nelson Rodrigues falando de Sartre. Sartre veio do Brasil, mas antes de vir no Brasil, Nelson Rodrigues, parece que Sartre escreveu uma autobiografia. E Nelson leu. E quando Nelson lê a biografia, ele fica bravo com Sartre e diz que o homem Sartre estuprou o menino Jean Paul no banheiro, falando que ele deturpou a imagem da infância, deturpou o sentido daquela trajetória dele. Então estou aqui preocupado para não fazer isso, de uma certa forma, o Kelsen adulto violar a infância. E o que apareceu na minha experiência também, interessante. É verdade. Mas, desculpa te interromper. Não, a interrupção foi boa, que nós vamos dialogar um bocado com o que vocês dois comentaram aí. E a segunda é de Carlos Castaneda. Desculpa, não lembro mais o nome do livro, mas ele falava de como as pessoas são fisgadas para seguir o caminho espiritual. Ninguém entra no caminho espiritual de vontade própria e peito aberto. As pessoas geralmente são fisgadas. E aí é que eu começo. Eu pensei essas duas coisas aqui para dar um fechamento e um encaixe, porque eu não sei até hoje, caminho espiritual, eu fico dentro dessa coisa, mas eu não sei o que é isso não. Eu fico vendo vocês falando, essa coisa bonita, que é uma escolha consciente. A minha não foi e nem é. A bonita não foi não, foi sofrida. Baitas crises existencial. Exatamente. Depressão do Gustavo. Uma beleza sofrida, né? Uma beleza sofrida mesmo, mas de alguém que sabe, é isso que eu vim fazer. E eu não, eu vim jogar bola, cara. Eu queria jogar futebol. Brasil! Eu estava preocupado com nada dessas coisas, espiritualidade. E via minha avó incorporando, via minha mãe incorporando. Incorporando? Como é que é isso? O que é isso? Incorporando? Minha avó estava lá. Elas são médiums, é isso? São médiums. Minha avó é médium, minha mãe é médium, eu também sou médium. Não seja modesto, você é grande, cara. Você já foi promovido
ouvido. Eu já fui. Eu vou comentar essas gracinhas aí, eu vou comentar. Então, eu ficava vendo esse universo, eu cresci dentro desse universo, eu cresci dentro dessas coisas. Eu ia nos lugares que eles iam, não para frequentar, mas para visitar. Mas você via eles ou você via o que eles viam? Eu vi o que eles viam. E os espíritos, os espíritos, no caso, o pessoal indo lá, o pessoal naquela... E como é que você reagiu? Qual que era a sua impressão? Dependia de quem chegava. Não, nunca achei loucura, achei isso extremamente normal e natural. Esse universo para mim é muito natural, muito normal. Esse universo nunca me causou estupefação, sabe? Ele para mim é a coisa mais normal do mundo, é outra realidade, é mundo dos espíritos, essas coisas tiveram sempre muito presente na minha vida desde nascença. O mundo intuitivo sempre foi uma marca muito atuante na minha vida. A minha dificuldade era com o raciocínio lógico. Eu lembro que eu fui pensar a primeira vez, o meu primeiro raciocínio, eu lembro, é verdade, isso eu não entendia. O meu primeiro raciocínio eu tinha 8 anos, que eu fui entender o encaixamento de uma novela, de uma ação, de uma atriz que estava fazendo algo para prejudicar a outra. E eu comecei a olhar para o lado. Eu falei assim, será que todo mundo entendeu isso também? Será que isso... Então, onde que veio essa faculdade aqui? E é o oposto. É o oposto, para mim é justamente o oposto. Aí que eu fui começar a pensar e gostei desse experimento do pensar. Já tinha uma curiosidade, mas as coisas sempre me vieram de uma maneira muito intuitiva. Eu deitava, o pessoal chegava na cama. Que pessoal? Tem que identificar o pessoal. Exatamente. O pessoal hoje é Yasmin, que é minha filha, Victor, que é meu filho. Mas ainda já encarnados? Não, desencarnados. Ainda não encarnados. Ainda não encarnados. Antes deles nascerem. Antes deles nascerem, eu já conversava com eles. Antes deles nascerem, eles já me traziam resposta. A gente conversava durante a noite. Parte de algumas seres que eu trabalhei com eles também. A gente ficava conversando. O meu maior barato era dormir, porque a gente ficava conversando tudo isso. E eles me esclareciam. Então aquelas dúvidas de amanhã, quando eu dormia, eu resolvia. Não tinha muita dúvida. Que tipo de dúvida? Por exemplo, vamos pegar uma questão de matemática. Não sabia resolver um problema de matemática. Eu dormia, aí eu voltava no problema e resolvia. Era algo... É meio mágico assim, mas foi a minha infância. Até uns 9 anos. 9 anos eu, de fato, comecei a aprender a pensar. Mas você os percebia, você os via na forma de criança? Não, já eram adultos. As formas que eu acredito que eles vão ter. A forma que eu acredito que eles vão vir a ter. A Yasmin pelo menos, o Victor um pouco menos, mas Yasmin é... Yasmin e Victor são atuais meus filhos. São os meus filhos nesta vida. Então você começou a pensar, a desenvolver o raciocínio por volta de 9 anos, auxiliado por essas viagens noturnas aí? Não, por 9 anos foi quando, eu acho que foi meu primeiro aterramento, assim. Eu acho que esse processo que estão falando de transformação, de existencial, eu não consegui ter uma. Eu me vejo em muitas vidas nessa vida. Muitas trajetórias que foram cortadas, que foram partidas, muitos Kelsens que deixaram de ser, muitas coisas que modificaram. Então acho que ali, com 8, eu estava com 8, minha mãe sofreu um acidente, um atropelamento que foi para CTI. Ficou em coma, teve toda aquela experiência. E isso eu acho que mudou a vida de todos nós, irmãos. Eu acho que mudou radicalmente. E ali me chamou para um outro mundo. Um mundo que é o mundo mesmo que eu vivo hoje, que é um mundo muito dessa coisa, não tem ninguém, segura aí porque é você, que é uma coisa mesmo da independência, porque se minha mãe morresse ali, e ela quase morreu, estaria órfão, e nessa visão de criança, tô sozinho. É uma cena que depois eu conto, não vou, senão vou arrastar muito, são coisas que vai vindo outro caminho. Minha tia descendo a escada de branco. E eu lá esperando minha mãe, minha tia de branco na escada. Sua tia encarnada ou desencarnada? Encarnada.
Kelsey tem que É bem frio. Não, essa tava viva. Essa tava A vida viva. do que é um episódio frio. Minha tia, mãe, ó, irmã do meu pai, na escada da porta da minha casa, com um vestido. Vestido, né? Como é que chama aquelas coisas que as mulheres usam pra dormir? Camisola. Camisola, obrigado. Eu vi assim, falei, o que é isso aqui? Aí eles me contaram que minha mãe tinha sofrido acidente, tal. Bom, vida séria. Comecei a pensar a partir dali que eu falei assim, ó, eu preciso de resolver minhas questões aqui, eu que tenho que resolver por mim mesmo, não tem mais ninguém. Aterrou. Aterrei. Primeira chegada na Terra. Beleza. Acho que eu reencarnei ali. 9 anos que eu reencarno. Cheguei na Terra. Aí começo a ler uma série de livros de ciência, umas coleções geniais, Torricelli, olha isso. Você se enveredou, ao invés de ir pro espiritismo, você se enveredou a leitura... Primeiro científica. A primeira leitura que me veio foi a leitura da ciência. Na verdade, leitura de enciclopédia, assim, tinha uma enciclopédia lá que tratava dos grandes gênios da ciência. Então ia de Arquimedes a Einstein. Aí eu li esses caras todos lá e ficava assim, gente, que coisa bacana, que legal. Depois, quando eu vim aqui para casa da minha avó, isso porque a gente estava morando no interior, um período a gente morou no interior, mudamos para o interior, São Gotardo. 13 anos eu venho aqui para Belo Horizonte e descubro uma revista chamada Planeta. Planeta me abriu o universo. Planeta me abriu o universo. Aquilo é louco demais. Ficava lendo aquelas revistas, minha avó tinha umas coleções antigas, ficava lendo aquelas histórias todas. Eu falei assim, nossa, que literatura, olha isso aqui, olha isso aí. E aí, lendo Planeta, eu não sei como, eu comecei a ler também um tal de Allan Kardec. Tanto que esse Allan Kardec o pessoal pratica, o pessoal vai no centro espírita, eu não consigo entender quase nada do que eles dizem, de como eles vivenciam, porque a leitura que eu tive foi muito minha interpretação mesmo. Eu lia, eu mesmo interpretava, eu mesmo que entendia, e quando eu cheguei mais tarde eu já estava doutrinado. Então eu já estava doutrinado e vacinado. Essas doutrinações que o pessoal teve depois eu não tive, eu não recebi a formatação espiritista, embora tenha feito um em mim, mas eu não recebi de outro. Então é igual, mas é diferente. Tem algumas coisas que eu concordo muito e tem outras tantas que eu discordo um tanto. Passei espiritismo, do espiritismo, isso tudo, eu não estava interessado por nada disso. Minha preocupação era jogar futebol. Então, não bebia, não fumava, não me divertia tanto, porque eu queria ser jogador de futebol. Era só essa meta, rumo, objetivo. Tinha nada a ver com a espiritualidade, essas coisas, eu nem só lia, igual eu lia ciência, eu lia esses trem também. Não tinha uma paixão, era uma curiosidade, era algo que fazia parte do universo que eu estava. Eu li, embora esse período aí já é bem mais diluído, já não tinha nada ostensivo. Essa ostensividade vai voltar na faculdade. Então aí o Yubi, essa parte ele pulou, mas eu conto. Peraí, por que você escolheu a filosofia? Porque a filosofia olhava para as coisas assim. Minha mãe, a princípio, meu pai não queria, mas gostaria que eu jogasse bola. Ah, tá. Mãe falou, você só joga bola depois que você estudar. Então ele só me liberou para sair de São Gotardo e vir para Belo Horizonte depois que eu terminasse o ensino. Hoje se chama fundamental, 8ª série, primeiro e segundo grau. O segundo grau eu vim fazer aqui em Belo Horizonte, aí já jogando, treinando, essas coisas todas. A filosofia foi onde que eu olhei para as coisas e falei assim, nossa, é onde que eu vejo mais totalidade. Tudo que eu olhava estava muito quebrado, muito partido, as coisas muito divididas. Eu olhei para a filosofia e falei assim, aqui pelo menos eu tenho uma interesse maior. Acreditei nisso, até conhecer os filósofos. Mas é uma interesse, você fala ciência, religião, seria isso? Não, tudo, era uma visão de todo, uma visão que me possibilitaria uma visão de todo sem ser tão fragmentada. Compreender a vida como um todo. Fragmentada, essa ideia de fragmentação me deixava doido, nossa, eu ficava louco com aquilo. Antes mais, hoje menos.
Hoje eu convivo mais. Hoje eu que faço a fragmentação. Coloco uma coisa em cada lugar, assim, divididinho, pra mim não ficar pirado. E você queria fazer filosofia pra dar aula? Nunca pensei. Eu ia ser jogador de futebol, filho. Tá milionário. Da aula. Filosofia era só pra me dar entrevista. Já tá dispensado. A questão dialética aqui hoje realmente foi mais Você podia estar dando um complicado. churrasquinho na sua mas... Tô aqui pagando ciranda da consciência, cara. Ah, não. Ah, pelo amor de Deus, tem tudo errado. Você ia jogar Atlético Cruzeiro esse domingo. Então, ai, nossa senhora, não me lembro disso. Aí o Cruzeiro ia ganhar fácil. Nunca perderíamos. Você sabe que tem um universo paralelo aí que o Galo é campeão de tudo. Só no universo paralelo. Eu sei disso. Eu sei disso e eu não consegui concretizar isso. O Galo ganhou foi tudo. O Galo ganhou foi fantástico, tudo. Nossa, gente, nós somos campeão da Libertadores, campeão do mundo. Mas aí você conheceu o Kelsey, O Yubi, na conheci faculdade. ele na A gente, faculdade. as pessoas nos confundiam. Exato. Nos confundiam, me chamavam de Yubi, chamavam de Yubi de Kelsey, parecidíssimos, vocês podem notar. E começamos ali parte de uma busca espiritual, nós fizemos juntos, né? Tomamos Daime juntos. Você tomou Daime? Tomei Daime. Nós tomamos. Depois vocês Tomamos contam essa Daime, experiência mais no outro momento. A gente peregrinou pra caramba. Peregrinou pra caramba. Tomamos Daime junto. Frequentamos uma casa que eu gosto ainda, embora eu não vou lá, chamada Fraternal. Amigos da Luz, fica ali em Contagem. Ali em Contagem para quem está em Belzonte. É longe para quem está em outro lugar. Depois fomos para a Igreja Universal do Reino de Deus. E Yubi foi para Batista, era Batista? Eu fui na Igreja Universal, depois fui no Batista. Também, até que formamos um grupo que era de amigos lá. E a gente resolveu estudar um tal do kardecismo. Isso na casa do próprio Kelsey. Exatamente. Dali saiu um grupo que a gente está até hoje. Até hoje. O grupo permanece até hoje, embora os membros fundadores tenham saído há mais tempo. Saíram 3 sessões. Mas de toda forma é isso mesmo, era a energia de início. E cada um seguiu sua trajetória, seguiu seu rumo, só deram o pontapé mesmo para iniciar as coisas. Fiquei, e é ali que eu aprendi mesmo esse retorno com o mundo espiritual, mas aí eu já estava dando aula de filosofia e continuando, óbvio, eu tô lá, mexo com essas coisas, incorporo, converso com os caras, passo mensagem, antes até psicografava os defuntos. Você atualmente está trabalhando também como terapeuta, é isso? Atualmente eu me enveredei por esse caminho também. Falei assim, esses trabalhos que eu fazia lá na reunião, eu resolvi pôr em prática de uma forma... Como é que chama essa forma? Eu não tenho nome para essa forma profissional. Não sei ainda o termo para isso. E aí, o Gustavo foi falando, hoje eu fiquei escrevendo lá sobre uma técnica que está chegando. Ela está chegando nada, ela é velha. Mas eu tô digitando, sabe? Eu tô digitando, tô pondo esses trem, tô dando para uma ornamentação, e você foi falando. Depois eu comento mais sobre isso. E eu vou te passar para você dar uma olhada. Esse tempo eu vou te passar, vai demorar uns bons meses ainda. Mas eu vou te passar para você olhar. Então minha trajetória é quase essa. É uma coisa anárquica, não sei muito bem o que esse pessoal está falando, mas eu compreendo. Então, só a ideia de ter um caminho para você já não tem sentido nenhum. Porque o caminho é muito estruturado, né? Eu não sei, eu tô dentro disso, mas eu não sei como é que eu tô dentro disso. Não é o dentro que eu viro e falo assim, hoje eu vou fazer isso. Não, eu escolhi foi outras coisas, esse caminho me puxou. Mas isso já é a discussão que a gente vai ter logo. Parei agora, exatamente. Perfeito. Então agora o Kelsey está passando a palavra para o nosso amigo Marcos Daniel. MD. Essa ciranda não é minha só, é de todos nós, é de todos nós. A melodia principal quem tira
é a primeira voz, é a primeira voz.